Olá amigos do canal PL, hoje na Sessão Nostalgia vamos conhecer a história do Ford Verona. Roda a vinheta. É isso aí meus amigos, Ford Verona, um autêntico auto latino. Para quem não sabe, auto latina foi a joint venture entre a Ford e a Volkswagen, que foi feita no final ali quase dos anos 80. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias e já dê o joinha, porque às vezes se você deixar para o final, você vai esquecer. Olha só, para contarmos essa história temos que voltar lá para o ano de 1987. Que foi realmente o ano em que a Ford e a Volkswagen se uniram e criaram a joint venture denominada Auto Latina. Essa joint venture tinha como objetivo compartilhar peças e componentes, melhorando então o funcionamento de ambas. Lembrando que em 1987 o mercado ainda não era aberto. Nós tínhamos aquele monopólio das 4 grandes montadoras, Fiat, Ford, Chevrolet e Volkswagen, né? Tinha a Gurgel também, mas era menor. Vamos contar a história da Gurgel em detalhes. Inclusive eu visitei a fábrica da Gurgel e vi como ela está nos dias atuais. O link está na descrição aqui, está no card. Com a joint venture criada, eles estavam estabelecendo ali o que ia ser feito. Então, muita coisa foi feita. A linha Gol Paraty ganhou o motor CHT, que foi denominado de AE, Alta Economia, pela Volkswagen, e foi usado na linha quadrada, né? Posteriormente foi usado com 1000 cilindradas pelo Gol 1000, e já na Ford, que ganhou bastante com isso, com a inclusão dos motores AP na linha Escort e Del Rey. Del Rey AP 1.8 melhorou completamente a dinâmica do carro e o Escort i3 finalmente ganhou o desempenho de um esportivo. Mas foram além e decidiram que iam criar também, além disso, carros. Vamos compartilhar plataformas e vamos criar veículos. Até que chegamos então ao ano de 1989. O pessoal da Volkswagen, muitos deles na época não aceitavam a ideia de um carro Ford com motor Volkswagen. Eles achavam aquilo uma heresia, até para isso até estranho para estrangeiros também. Eram totalmente contra a criação, eles eram contra o compartilhamento de motores. Imagine só a criação de um carro Ford com motor Volkswagen, mas foi o que foi feito. A Ford não tinha a versão sedã do Escort aqui no Brasil. O Escort era vendido desde 1984 e a versão sedã existia lá fora, era o Ford Orion europeu. Então a Ford buscou inspirações nesse modelo, mas lá ele era 4 portas. E naquele momento aqui no Brasil ainda era muito forte a tendência de carros com 2 portas. Decidiu-se então que seria criado um sedã do Escort, porém com 2 portas. Eles buscaram fortes inspirações em outro sedã da Ford de categoria superior, que era o Ford Sierra. Esse tinha uma traseira realmente muito similar ao que foi feito aqui no Verona. A traseira do Verona Nacional é uma criação da Auto Latina, uma criação brasileira. Na dianteira também tínhamos para-choques diferenciados. E um detalhe que poucos percebem é que, ao contrário do Escort, o Verona não tinha calhas de chuva. Na verdade ele tinha, mas eram embutidas no padrão moderno. Já o Escort ele tinha calhas de chuva expostas. Isso também era uma diferença. Entre outras coisas, ele tinha maior espaço também para quem viajava no banco de trás. Ele era alguns centímetros maior. As semelhanças com o Escort realmente acabavam na porta, porque dali para trás era um carro realmente novo. O projeto do Verona inicialmente era denominado como Projeto Nevada, mas eles não tinham certeza ainda se seria esse nome. Por essa razão, eles colocaram alguns nomes num computador lá em 1989, e o computador escolheu aleatoriamente o nome de Ford Verona. Verona, na verdade, é uma cidade na região de Veneto, lá na Itália. Não tem nada a ver com o carro. Foi lançado em 1989 com a promessa de que seria criado também um sedã para a Volkswagen. A Volkswagen teria o seu sedã, já que nesse ano o Passat saía de linha e deixava uma lacuna na categoria ali naquela categoria que ele ocupava desde 1974. O Verona foi lançado inicialmente em 2 versões, a básica LX e a de luxo GLX. Não havia versão guia nessa primeira geração. A versão LX poderia vir com motor CHT 1.6. Trazia itens de série como faróis de neblina
relógio de horas no painel, buzina dupla, iluminação no porta-malas, ventilação, entre outros mimos aí. Já a GLX trazia ar-condicionado, um banco num padrão mais luxuoso, painel igual do CGR3 e o inédito retrovisor elétrico, que também foi lançado no Ford Verona. Uma coisa que ele pecava é que ele não trazia direção hidráulica nem como opcional. Isso também era um mal que afetava a linha Escort, que não trazia direção hidráulica, e a direção dessa linha Escort é uma direção, modesta parte, pesada, porque eu posso dizer com propriedade porque eu tenho um Ford Verona 91 e ele não tem, e realmente a direção pesa. E item que só foi implementado como opcional na linha 1992, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Verona era considerado um carro excelente, tinha tudo para competir cara a cara com o então líder do segmento, Monza, mas ele foi atingido por um duro golpe. Chegou Verona, a nova paixão da Ford. Apaixone-se. Pois é, nesse ano, o presidente Collor, aquele mesmo que chamou os carros nacionais de carroças, ele resolveu abrir o mercado, abrir as importações. E nisso vieram enxurradas de montadoras, entre elas a Lada, e isso ofuscou o brilho do Verona. Críticos entram em um consenso que eu também compartilho, é de que o Ford Verona chegou tarde. Se o Verona tivesse chegado lá em 1985, ele teria muito mais chance de êxito. Ele ficou um pouco apagado aí, porque realmente ele chegou tarde. Ford Verona 91. Entre nesta paixão. Qualidade Ford é compromisso e participação. Chegamos a 1991. Os clientes, os consumidores do Ford Verona reclamavam de algumas coisas. Dentre elas, que a luz interna no teto, que tinha aquele reloginho digital, ela não era temporizada. Então, quando você fechava a porta, ela apagava imediatamente. Isso realmente era um ponto que muitos consumidores reclamavam. E outra coisa, que a antena não era elétrica. A antena do rádio, aquela telescópica, não era elétrica. Então, na linha 91, esses itens foram implementados na linha Verona. E o teto solar também, que não havia nos primeiros, passou a ser opcional na versão GLX. Geralmente, pelo que eu observo, é comum você ver, às vezes o GLX ele não tem ar e não tem teto. Quando você vê um GLX com ar, ele eventualmente pode ter o teto. Eram opcionais desconectados entre si. E o legal do Verona é que o para-choque dele era de plástico e ele vinha numa tonalidade que combinava com a cor da carroceria. O Verona dourado, ele vinha com para-choques e friso lateral na cor marrom. Já o Verona azul, ele vinha com o para-choque num tom mais azulado. E assim sucessivamente. O vermelho vinha com o para-choque cinza mesmo, mas eram umas tonalidades sóbrias e elegantes. Na linha 92 foram incluídos itens como uma roda de aro 14, muito bonita inclusive, e direção hidráulica como opcional. Também era oferecido na linha Escort. Finalmente a direção hidráulica. Mas chegou tarde, porque em 92 o Verona saiu de linha no fim do ano e a produção foi encerrada. O Ford Verona deixou de ser produzido, juntamente com o seu irmão Apollo. O Apollo eu vou falar dele em outro vídeo específico. Esse vídeo aqui é do Ford Verona. Foi tirado realmente devido aos pouco empolgantes números de vendas. Mas no segundo semestre de 1993, já como modelo 94, a Ford resolve relançar o Verona. Na verdade, era a versão europeia do Ford Orion. No lançamento do Verona, eles pegaram o Orion de lá e fizeram uma versão brasileira. Já em 93, eles trouxeram realmente o Ford Orion, que já havia passado por uma remodelação, que acompanhava o padrão do Escort 93, o Escort Sapão MK5. Simplesmente passaram a vender o Ford Orion aqui como Verona. Algumas pessoas até falaram na época que deveria se adotar um novo nome, mas a Ford realizou algumas pesquisas e chegou à conclusão de que seria Ford Verona mesmo.
Já o novo Verona, se é que a gente pode dizer assim, foi lançado com motor 1.8 e 2.0. Esse tinha a versão topo de linha como guia e trazia também a versão GLX. As duas versões tinham a injeção eletrônica como opcional. Já no ano seguinte, em 1995, o Verona ganha a versão S 2.0 AP, trazia banco Recaro, teto solar como opcional, direção hidráulica, para-choque dianteiro do XR3, realmente um Verona XR3, a gente pode dizer assim, né? Em 1996 o Verona chega sem novidades e a Autolatina chegava ao fim. Então o Verona ficou até o final do ano e acabou saindo, quando foi substituído então pelo Escort Sedan. Esse que já trazia motor Zetec, porque a Ford dependia da Volkswagen para equipar o Verona com motor AP. Então eles não podiam mais continuar com aqueles modelos. Então foi lançado o Escort Sedan com motor Zetec a partir de 1997 e chegava ao fim a vida do Ford Verona aqui no Brasil. De 1989 até 1996, com duas versões, até 92 aquele famoso MK4 e depois 93 já com o modelo 94, o modelo sapão que é igual ao europeu. Essa é a trajetória do Ford Verona e vamos lançar agora em breve a trajetória do Volkswagen Apollo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, dê o joinha para ajudar o canal. Um grande abraço e até mais. Tchau.